Vamos lá então, guerreiro. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo, guerreiro, nós vamos trazer para você Brasileirão Série A, B, C e D e também campeonatos internacionais. Tivemos bons jogos, reviravoltas, né, expulsões e também viradas aí de times do campeonato internacional. Vamos falar aí da vitória do Fortaleza, vitória importante para se afastar da zona de rebaixamento e também do Vasco da Gama, né, contra o Cruzeiro, que é o segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Essa vitória do Vasco pode ajudar aí Flamengo e Palmeiras, né, nessa rodada aí. Lembrando que o Flamengo tem uma difícil tarefa, vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica e o Palmeiras vai enfrentar o Bahia lá na Bahia, né? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Vamos direto aí compartilhar na tela com você, trazendo o que há de melhor no futebol internacional. Tá aberto aqui, deixa eu ver, na Liga Mexicana de Futebol, né? Vamos trazer aí para você jogos que terminaram agora há pouco, né? Esse jogo aqui, por exemplo, Clube América e Pumas terminou quase 2 da manhã. A goleada aí do Clube América em cima do Pumas do México. Tivemos esse jogaço, né? Vamos começar aqui pelo início. O Pachuca bateu, né, o Atlético São Luís por 2-1. Tivemos a derrota do Puebla em casa para o Guadalajara. Tivemos o Atlas batendo o Necaxa 3-2. E o Monterrey bateu o Santos aí por 1-0. Já o Toluca bateu o Mazatlán 3-1. Já falei aqui, dei destaque ao Clube América, terminou agora há pouco, né? Teremos o Querétaro contra o Tigres, hoje, 8 da noite, e amanhã tem Tijuana e Cruz Azul do México. Esse foi o Campeonato Mexicano. Outros jogos que terminaram agora há pouco foi da MLS, principalmente esses 4, 5 jogos aqui que tivemos por último, né? Vamos começar aqui então pelo início. Tivemos Toronto e Inter Miami, ficaram no empate 1-1. Não teve gol de Messi, né? A partida foi até um pouco morna aí, mas foi interessante, né? New England também bateu, né? Venceu aqui o Atlanta United, né? 2-0 aí para o New England. E imagina você, torcedor, pagar o ingresso, né, em casa para ver o seu time do coração e ele tomar aí um 6-0, né? Foi isso que aconteceu com o DC United, perdeu para o Philadelphia Union, 6-0 aí no placar, um show de bola aí do Philadelphia na casa do DC. Tivemos o Charlotte também, que perdeu em casa para o Montreal 4-1. Tivemos a vitória aí do New York City em cima do New York Red Bull. As duas equipes são da mesma cidade e o mando de campo era do New York Red Bull, acabou perdendo aí 3-2. Chicago Fire 2-0 em cima do Columbia Crews, Nashville bateu o Houston Dynamo por 3-1. Tivemos o Los Angeles batendo o St. Louis City na casa dele por 3-0. Aqui, no jogo entre Real Salt Lake e Austin, o Real Salt Lake se deu bem, 3-1 em cima do Austin. Já o Colorado Rapids e o Minnesota United ficaram apenas no 1-1. O LA Galaxy, né, o Los Angeles Galaxy, bateu o Sport KC por 4-1. Portland Timbers e FC Dallas ficaram no empate em 2-2. San Diego também perdeu em casa para o São José 1-0 e o Seattle Sound empatou com o Elch Caps em 2-2. Hoje tem mais um jogo, tem Cincinnati e Orlando City. Na terça-feira tem Inter Miami novamente e Chicago Fire, né? Já falamos do mexicano, vamos falar aqui do campeonato argentino. Teremos bons jogos hoje também. Mas ontem tivemos o Ginásio perdendo para o Rosário Central 3-0. Tivemos o Aldazivio também perdeu para o Argentino Júnior 2-0. São Lourenço venceu em casa contra o Godoy Cruz 2-0. Defensa e Justiça também bateu o Boca Juniors, né? Esse aqui é um resultado bem legal porque é o grande Boca, né? 2-1 para o Defensa e Justiça. O Talheres venceu o Sarmiento por 1-0. Hoje tem Racing às 15h15, né? Contra o Independente. O River Plate joga às 18 contra o Deportivo Riestra. E o Independente Riviestra joga contra o Atlético Tucumã às 19h30. Ainda para fechar os jogos de hoje, né? Instituto e Lanús. Amanhã tem dois jogos e na terça-feira ficou o News On, os boys para jogar. Amanhã tem Barraca Central e Belgrano, Vélez Sarsfield e Tucumã. Vamos aqui de futebol brasileiro então. Vitória surpreendente aí
Hoje tem Grêmio e Vitória, tem Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Bahia, além de muitos jogos, né? Tem São Paulo em campo, né? Tudo isso e muito mais. Vamos aqui, ó, jogos de ontem, Fortaleza fez o gol no início da partida e conseguiu segurar a partida até o final aí. 1-0 para o Fortaleza na disputa aí para sair da zona de rebaixamento. O Vasco já conseguiu se distanciar um pouco mais, principalmente com essa vitória em cima do Cruzeiro, 2-0, né? Grande resultado para o Vasco. Melhor ainda para as equipes que vão jogar hoje, que é Palmeiras e Flamengo, né? Temos aí Juventude e Internacional. O Internacional não consegue vencer e está beirando aí a zona de rebaixamento. Já o Juventude já está nela, né? E continua lá. Atlético Mineiro também, a fim de escapar da zona, venceu o Mirassol, que está embalado. Aí quebrou o embalo do Mirassol, né? 1-0. O Atlético fez o gol aos 9 minutos e conseguiu segurar a partida até o final, apesar de ter tido um jogador expulso aos 44 minutos, né? O Galo resistiu. O Grêmio joga hoje contra o Vitória, daqui a pouco, 11 da manhã. Teremos às 4 da tarde Bahia e Palmeiras, jogaço aí, né? O Verdão quer a vitória para poder ultrapassar o Cruzeiro, né? Visto que o Cruzeiro derrapou. E também outro que pode ultrapassar o Cruzeiro é o Botafogo, caso vença o Fluminense, né? Então precisa primeiro vencer aí o tricolor das Laranjeiras, que joga no Maracanã contra o Botafogo. Teremos o clássico Bragantino e Santos. Santos precisa vencer, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E depois dele tem um Internacional, né? Vamos falar aqui de Corinthians e Flamengo. Jogaço na Neoquímica Arena, 8h30 da noite. Vale título, né? Praticamente esse jogo aí, porque o Flamengo precisa vencer para não deixar o Palmeiras acompanhá-lo ou ultrapassá-lo, né? E tem aqui fechando os jogos da 25ª rodada, tá se aproximando da final, né? 25ª rodada, São Paulo e Ceará. O jogo é amanhã, às 20 horas, né? Na Série B, Guerreiro, vamos voltar aqui só para trazer a tabela aí para você da Série A, né? Como é que ficou depois dessa rodada. Então tá aí, ó, o Flamengo continua líder com 51, pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, caso o Palmeiras vença e ele perca ou empate, né? Tá aí, então, Cruzeiro tem 50, 49 Palmeiras, 42 o Mirassol, que pode ser ultrapassado pelo Botafogo, caso vença o Fluminense, né? Se o Bahia vence o Palmeiras, ele chega a 40 pontos, pode pegar o Botafogo, se o Botafogo também não vencer ali o, o Fluminense. Aí tem São Paulo, que joga na segunda-feira, né? Na segunda-feira. Temos aí o Fluminense, que chegaria a 34, né? Caso vença o Botafogo. Tem aí o Vasco, ó, na 10ª colocação, que se salvou. Aí o Corinthians pode ultrapassar o Vasco. Tem ainda Grêmio, Ceará. E aí você vê aqui, ó, Internacional só tem entre o Internacional e a zona de rebaixamento, só tem o Santos, né? Então, tá bem perigoso aí, tanto para o Internacional como para o Atlético Mineiro, como também para Ceará e Grêmio, né? A distância do último que se classifica aqui para a Sul-Americana e a zona de rebaixamento são poucos pontos, né? Você observa aí pela tabela. Então, pesado, né? Disputa até o final aí, para não cair e também pelo título. Agora sim, vamos de Série B. Tivemos a vitória do Atlético Paranaense e a sua entrada no G4, né? O terceiro colocado nesse momento aí da tabela e tem o Criciúma como líder, né? Criciúma joga hoje contra o Paysandu e os seus rivais só jogam amanhã e terça-feira, né? Então, Criciúma pode ampliar a sua liderança aí no campeonato Brasileiro Série B, né? Então teremos aí, ó, Criciúma e Paysandu, Novo Horizontino e Vila Nova, jogos a partir das 4 da tarde, tem às 18 horas Remo e CRB, Botafogo e Ferroviária às 7h30, às 18h30, né? 8h30 da noite tem Cuiabá e Atlético, são esses os 5 jogos de hoje, né, da Série B. Amanhã tem América Mineiro e Volta Redonda, tem Avaí e Cuiabá, outro time aí que busca, né, a liderança do campeonato. Amazonas e Chapecoense, e na terça-feira, o clássico, né, Goiás e Atlético Goianiense, também vale liderança essa partida aí.
Quer ver como é que ficou o Atlético Paranaense aí na tabela depois dessa vitória? Tá aí, o homem é G3, né? Criciúma é o líder com 49, o Goiás tem 49 e o Atlético agora tem 48, ultrapassando aí o Curitiba, que está na quarta colocação, pressionado pelo Novo Horizontino, né? Cuiabá ainda está meio longe, mas está ali, tentando subir na vida, tentando subir na tabela, né? Vamos aqui de Série C, na tela aí para você, guerreiro. Tivemos bons jogos e o Brusque venceu pela primeira vez aí no seu grupo. Era o único que não tinha vencido aí no grupo B, né? Então são 6 rodadas, a quarta rodada aconteceu e o Brusque conseguiu aí a sua primeira vitória contra o Guarani 3-2. A Ponte Preta, que é a líder, empatou com o Náutico, que é, acho que é o vice-líder, né? E no grupo A, esse grupo aqui, né? São Bernardo, Floresta, Caxias e Londrina, ninguém venceu até agora, só empataram. São 3 jogos e 3 empates para cada equipe, né? É o grupo mais equilibrado e desequilibrado, por assim dizer, porque ninguém consegue vencer, ó. As partidas jogadas são 3, vitórias nenhuma, 3 empates e também nenhuma derrota aí para as 3 equipes. É muito equilíbrio, né? No grupo A. Aí. Já no grupo B, que é o grupo do Brusque, ele voltou a vencer. Voltou não, venceu agora, né? Aí tinha classificado, né, para a segunda fase e até agora não tinha vencido. A Ponte Preta é a líder e o Guarani é o vice-líder, né? Eu tinha falado acho que era o Náutico, mas o Náutico está só na terceira colocação. Então tem mais 2 partidas aí para o grupo B e mais 3 partidas com a de hoje para o grupo A. Vamos ver como é que se desenrola aí esse campeonato, né? E o Barra se deu bem aí na final, né? Primeiro jogo da final da Série D contra o Santa Cruz. Santa Cruz até saiu na frente, mas tomou a virada aí do Barra, 2-1. Grande resultado do Barra fora de casa, lá na casa do Santa Cruz, né? Lá em Natal. E o próximo jogo vai ser na casa do Barra, lá no Sul. E aí, Santa Cruz, vai conseguir reverter esse placar? Coloca aí nos comentários você que nos assiste. Será que o Santa Cruz vai conseguir? Muito bem, guerreiros. Vamos falar aí de Paulista Feminino. Tivemos ontem a goleada do Corinthians em cima do AD Taubaté 3-0, fora de casa, né, o Corinthians. E hoje tem 2 clássicos, né? Tem São Paulo e Palmeiras, tem Bragantino e Santos, né, pelo pelo Campeonato Brasileiro, não, desculpa, né? Pelo Campeonato Paulista Feminino, né? Eu falei Bragantino, né? E não é Bragantino, é Santos e Ferroviário, São Paulo e Palmeiras, né? Aí o Corinthians bateu o AD Taubaté, o Bragantino joga amanhã contra o Realidade Jovem, né? Copa do Brasil Feminina ainda não tem data, mas terça-feira tem Liga dos Campeões e Conferência League na quinta-feira junto com a Liga Europa, né? São jogaços aí que acontecem nessa semana. Vamos aqui de mais internacionais para você. Tivemos campeonato português, está aí na tela para você. E o Sport venceu pelo placar mínimo o Estoril, né? Mas resultado importante aí para as pretensões do Sport, que é ser campeão novamente aí do campeonato português. Moreirense bateu o Casa Pia por 2-1. Tivemos aí o Santa Clara perdendo em casa para o Tondela. E o Estrela Amadora bateu a VS SAD por 3-0. Estoril perdeu para o Sport, né, que é o atual campeão por 1-0, mesmo jogando em casa, e o Estoril não conseguiu, né? Alvarec e Vitória de Guimarães joga daqui a pouco, 11 da manhã. Teremos aí Braga e Nacional, às 14 horas, né? Mais tarde um pouco tem Famalicão e Rio Ave, e amanhã tem Arouca e Porto, né? São os jogos aí do Campeonato Português. Por enquanto, é a sétima rodada aí do Campeonato Português. Taça de Portugal só no mês que vem, mas temos aqui campeonato italiano com jogos legais aí e goleadas, né? Tivemos bons jogos aí do campeonato italiano. Tá na tela aí para você. Tivemos um empate entre Como e Cremonense, ficaram no 1-1. Juventus e Atalanta também empataram em 1-1 e o único resultado positivo da rodada de sábado foi Internazionale e Cagliari. Cagliari jogando em casa, a Inter meteu 2-0 aí fora de casa.
Resultado importante para a Internazionale, né? Joga hoje Sassuolo e Udinese daqui a pouco, 7h30 da manhã. Já começou, na verdade, esse jogo, né? Tá aí, vai jogar mais tarde Roma e Verona, Pisa e Fiorentina. Esses jogos às 10 horas. 1 da tarde tem Lecce e Bologna. 3h45 tem Mila e Napoli, o clássico, né, do futebol italiano. E amanhã dois jogos aí, Parma e Torino, Genoa e Lazio. Só jogaço aí pelo futebol italiano. Premier League, guerreiro, tá aí. Nós tivemos as viradas, né? O time tomou cartão vermelho e a virada aconteceu aí. O time se aproveitou, né, da falha do guerreiro oposto, né? Tá, então, ó, começando aqui pelo Brentford, que bateu o Manchester United por 3-1. O Leeds empatou com o Bournemouth em 2-2 e aqui foi a história, né? Chelsea fez o gol e depois tomou a virada depois da expulsão desse cara aqui, né? O Trevor Sherlock foi expulso, né? O Enzo Fernandes havia feito o gol do Chelsea, estava 1-0, e o Brighton não perdoou essa falha, e o Dani fez dois gols aí na partida, e o Maxen de Cooper fez o gol que fechou aí o placar da rodada 3-1 para o Brighton em cima do Chelsea, se aproveitou da situação e mandou o Chelsea para casa, né? Na verdade já estava em casa aí, só meteu a peia, né? 5-1, o City bateu no Burley, grande resultado, né? Tivemos a derrota do atual campeão para o Crystal Palace, 2-1 do Crystal em cima do Liverpool. Tivemos o Nottingham Forest perdendo para o Sunderland em casa, né? Tivemos o Tottenham empatando aí com o Wolverhampton em 1-1. Hoje tem mais Premier, tem mais dois jogos, Aston Villa e Fulham, Newcastle e Arsenal, o clássico, né? E na segunda-feira tem o Everton e o West Ham, jogaço aí pelo campeonato inglês, a Premier League, né? Ao mesmo tempo que acontecia a Premier League, acontecia também a Copa da Inglaterra. Times da segunda divisão se enfrentavam ali pela uma vitória na competição e para passar de fase, né? Vamos falar dos jogos aí de ontem. Tivemos aí, ó, o Chimperham Toy venceu por 2-0, o Magamed venceu por 4-2. Tivemos o Buxton 3-2 aí em cima do seu rival e o Banbury United, né, venceu aí por 3-0. Já o West Ham Super bateu aí o seu rival fora de casa por 2-0. St. Albans 1-0, né? Tivemos um empate aqui entre essas duas equipes e o Aston Bor acabou vencendo aí por 2-1. Tivemos mais vitórias aqui, né, contra o rival, né? O Webster Selfridge United, né? Acabou vencendo aí por 2-1. Aqui mais uma vitória maiúscula de 4-1. E aí tivemos vários placares aí. Hoje tem mais jogos aí, né? Hoje não. Só na terça-feira que vem aí teremos jogos. Tem uma amanhã aqui pela pré-eliminatória, terceira fase, né? Da Copa da Inglaterra. São vários clubes aí, de nome bem diferentão aí. E você viu aí os resultados, né? Bem legais aí da Copa, né? Tem também Copa do Rei da Espanha, junto com o Campeonato Espanhol, né? São os dois campeonatos que aconteceram concomitantemente. Tivemos aí o Getafe aqui, ó, empatou com o Levante 1-1. Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Real e meteu 5-2. Quer ver quem fez gols aí, ó? Tivemos o Antoine Griezmann, né? Fez um gol dele, deixou dele, né? Tivemos aqui o Julian Alvarez, fez dois, né? E aí tivemos Kylian Mbappé fez o dele na partida. Apesar disso, o Atlético foi superior, mandou aí, né? O Real Madrid teve mais posse de bola, mais passe, mas quem mandou na partida mesmo foi o Atlético de Madrid, que não tomou conhecimento do Real, da sua visita na sua casa, né?
Mallorca aí bateu o Alavés por 1-0. Tivemos Vila Real batendo o Atlético Bilbao por 1-0. Esses foram os resultados aí de sabadão, né? Hoje, domingo, daqui a pouco, tem Raio Valecano e Sevilha. Tem ainda o Elche contra Celta de Vigo, né? Raio Valecano e Sevilha, 9 da manhã. O Elche e Celta de Vigo, 11h15, né? Barcelona joga 1h30 da tarde contra o Real Sociedad em um clássico incrível, né? Teremos ainda Betis e Osasuna. E amanhã, o único jogo aí, Valência e Oviedo. Vamos aqui, ó, de Copa do Rei da Espanha. Tivemos jogos intermediários, né, do time da segunda divisão na fase pré-eliminatória, né? E tivemos resultados positivos aí, goleada, ó, 3-0, 4-0, 2-1, 2-0, né? 5, né? Aqui do Palma del Rio, 5-0 em cima do seu rival. E o segundo jogo da pré-eliminatória vai ser no próximo sábado aí. Copa do Rei da Espanha começou, né? Vamos aqui de Bundesliga, né? Tivemos bons clássicos aí e goleadas com reviravoltas aí, né? Tivemos 6-4 aqui no jogo entre Mönchengladbach, tá aqui na tela. Passei demais, né? Tá aqui então, ó. Ontem tivemos o Borussia bateu o Mainz 05 na casa do Mainz por 2-0. O Endahem bateu o Augsburg por 2-1. São Paulo, time extraordinário aí, perdeu para o Leverkusen 2-1. E tivemos o RB Leipzig batendo o Augsburg na casa dele por 1-0. Jogaço foi aqui, guerreiro. Ó. Mönchengladbach 4, Eintracht Frankfurt 6, 10 gols na partida. E você vê aí como é que ficou o cenário, né? O Eintracht que venceu, saiu na frente, depois ampliou, depois abriu de novo e foi, né? Ele chegou a abrir 6, guerreiros, 6-0 em cima do Mönchengladbach. E o Mönchengladbach não baixou a cabeça e correu atrás do resultado. Pena que não deu tempo, né? Você vê que teve gol aí que saiu ainda aos 99 minutos dos acréscimos do segundo tempo, né? O Mönchengladbach ainda fez 4 gols aí na busca pelo empate, né? Mas não dava mais. O placar era muito elástico, né? Então, o Eintracht chegou a abrir 6-0 e tomou susto, né? Foi bem legal aí essa partida, né? Hoje tem mais 3 jogos aí pelo campeonato alemão: Freiburg, Hoffenheim, Colônia e Stuttgart, União Berlim e Hamburgo. Jogaço aí pelo campeonato alemão, né? Copa da Alemanha só no dia 28/10. Vamos falar aqui de campeonato francês então. E o PSG bateu o Al-Shaaraty por 2-0. Tivemos o Toulon se empatou com o Nantes, né? Em 2-2. Vamos ver aqui então esses resultados, né? Tá na tela aí para você. 2-2 Toulon e Nantes. Tivemos aí, ó, o Lorient Brentford contra o Mônaco. Foi outro aqui que se aproveitou da parada, né? Você vê aqui, ó, time do Mônaco, apesar, né, de ter saído atrás, ó, mas o Théo foi expulso aos 38 minutos e o Lorient se aproveitou e meteu 3-1 no Mônaco, né? A gente sabe que o Mônaco tem mais equipe aí que o Lorient, mas se aproveitou da situação e venceu a partida. 2-2, já falei, Toulon, né? PSG também bateu o Al-Shaaraty 2-0. Esses foram os 3 jogos de ontem. Hoje tem Nice e Paris Futebol Clube, LOSC e Lyon, além de Angels e Stade Brestois. O Mendes pega o Le Havre e temos aí o Rennes contra o Lens. São os jogos do Campeonato Francês. Campeonato Turco, Liga Yuan. Tá na tela aí para você, guerreiro. Atualizadinho os resultados. Tá aqui então, tivemos ontem, né? O Exipor 0-0 com o Gaziantep, 2-2 o Gaziantep contra o Sansupo, e o único que venceu aí na partida foi o Trabzonspor, 4-3 em cima do Karamug. Jogaço aí, Karamug jogando em casa, mas perdeu.
Hoje tem o Konyaspor e o Istambul, tem o Rizepor e o Kansipasa, além de Kayserispor contra o Gençlerbirliği. E o Fenerbahçe joga às 14 horas contra o Alişanpor. Amanhã ficou o Besiktas e Kocaelispor, é os jogos aí do Campeonato Turco. Campeonato holandês, times grandes da competição venceram, né? Ajax e também o PSV, que são os principais clubes holandeses aí, venceu. Tá na tela aí para você então, ó. Tivemos o Ajax bateu o NAC por 2-1, o Volendam bateu o Zwolle por 2-1 e o Excelsior perdeu para o PSV por 2-1 em casa, né? O Heracles bateu o Sparta Rotterdam por 3-0. Hoje tem NEC e ASI, 7h15 da manhã, já começou esse jogo. Utrecht e Highbury, jogaço. E o Groningen joga mais tarde aí contra o Feyenoord, 9h30 da manhã. 11 da manhã tem o Telstar contra o Go Eagles, né? São os jogos aí do campeonato holandês, né? Vamos de Saudito na tela para você. Eu acho que o Saudito já terminou as partidas, não é já? Dessa rodada sim, né? Tivemos os três últimos jogos ontem, né? Tivemos o Al Reed perdendo para o Neon 3-2, tivemos o Al Naja Saudi, perdeu também em casa para o Al Feia, e o Al Fateh perdeu também em casa para o Al Khazid. A galera de casa, nesse sabadão aí, se deu mal no Campeonato Saudita, né? Amanhã tem Liga dos Campeões da Ásia. Para fechar nosso vídeo aqui, não perca, né? Segunda-feira, amanhã tem Nasaf Karshi, Nausaf Karshi contra o Al Hilal, né? Tem ainda o Tractor contra o Al-Wehda e o Al Garrafa contra o Al Shorta, né? É os jogos de amanhã. Aí fechando aqui, tem o Adu Rail contra o Al Ahly Saud, o clássico, né? Então são 4 jogos amanhã. Os demais jogos terça e quarta-feira, né? Do campeonato aí. Então, Liga dos Campeões da Ásia. Beleza, guerreiro? Então esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal para não perder nenhuma informação do seu time do coração. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu. Muito obrigado pela sua inscrição, novos inscritos do canal do Guerreiro. Esse vai ser o seu maior canal de futebol do mundo.